A graça e a paz de Cristo Jesus, pastor Edmário, mais uma vez com vocês, com meditações em Apocalipse. Estamos prosseguindo nossas meditações, falando agora, brevemente assim, da segunda trombeta. Tá? A gente falou da primeira trombeta, que foi fogo e saraiva, que atingiu aos perseguidores da igreja. E que nesse caso, nós que estamos vivendo agora entre o quarto e o quinto selo do Apocalipse, se você quiser ver os outros vídeos, é só entrar no canal do YouTube, Pregador Fiel de Cristo, que você vai encontrar lá a playlist todinha com todas as meditações que vão desde o capítulo 1 até o capítulo onde estamos agora, que é o capítulo 8. E aí você vai ver as explicações para entendermos que no presente estamos vivendo entre o quarto e o quinto selo do Apocalipse. Então, quando chegar o sexto selo, acontecerão vários cataclismas na Terra. E um deles, como vê, no caso, a primeira trombeta será fogo e saraiva sobre os perseguidores da igreja. Agora vamos para a segunda trombeta. Vamos para a segunda trombeta. Vamos então para o texto bíblico em Apocalipse 8, versículos 8 ao 9. O segundo anjo tocou a trombeta, e como uma grande montanha ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Não é? Então, isso é o que diz o texto de Apocalipse 8, versículos 8 ao 9, que ora acompanhamos. Não é? Aqui está Apocalipse 8, versículos 8 ao 9. Então, repassando o que eu já falei anteriormente, o que nós vemos aqui, como eu já expliquei anteriormente. A primeira trombeta representou fogo e saraiva como tendo sido misturados com sangue para ser o juízo sobre os perseguidores da igreja. Tudo isso ocorrendo entre a primeira e segunda vinda do Senhor. A segunda trombeta representa o juízo de Deus sobre a humanidade ímpia utilizando-se do mar. Simboliza grande confusão e comoção, conforme vemos no Salmo 46, versículo 2, que aqui o salmista ele vê que, ainda que aconteça tudo isso, ele vai confiar no Senhor, como diz o Salmo 46, versículo de número 2, que diz aqui o seguinte, Salmo 46, 2. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. E Isaías 34, 3. Isaías 34, 3 vai dizer o seguinte: os seus mortos serão lançados fora, dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e o sangue deles os montes se inundarão. Por quê? Porque o texto bíblico, conforme acabamos de ler, o que acontece? O mar acaba se tornando como sangue, ou seja, no caso aqui, a terça parte, voltando aqui ao texto bíblico, terça parte, tudo é terça parte, conforme está aqui em Apocalipse 8, versículos 8 e 9, conforme podemos ver. Então aqui está esse juízo que está, no caso, em Isaías, e aqui nós vemos que aqui, como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E há ainda muitas outras passagens falando dessa imagem do mar, essa imagem da montanha, essa imagem do sangue.
é um juízo mais severo que o primeiro. 1/3 dos seres marítimos perecem e 1/3 dos navios também, ou seja, são destruídas as embarcações. Então, com isso, não só as embarcações, também, lógico, se você tem embarcação destruída, os seus passageiros também, no caso, serão também. Agora, logo, não será uma montanha o objeto. Ele é comparado, logo, não será uma montanha o objeto. No caso, o objeto é comparado a este acidente geográfico, mas a calamidade vem para os infiéis. Então, deixa eu só pontuar aqui corretamente. Vou pontuar aqui. Então, nós podemos ver. Mas essa calamidade que ocorrerá, ela ocorrerá sobre os infiéis. Aí está. Então, já indo para a nossa conclusão, todos esses juízos são intensificações do que os selos representam, principalmente uma continuidade do que está descrito no 6º selo. Temos o consolo de que não seremos afetados por estes juízos, porque estaremos dentre os selados pelo Espírito Santo como Israel de Deus. Ou seja, não sofreremos o juízo da segunda morte. Não sofreremos o juízo da segunda morte. Não sofreremos a condenação ao lago de fogo reservado ao diabo, ao falso profeta e ao anticristo. E também os anjos do diabo e também os ímpios. Não sofreremos isso. Antes, temos o nosso passaporte, dizendo na linguagem de hoje, nosso passaporte para a Jerusalém Celestial. Confiados sempre em Cristo. Confiados em viver vidas que produzam arrependimento. Porque também não é de qualquer maneira que chegaremos ao céu. Precisamos ser nascidos de novo e vivendo em novidade de vida. Nascidos de novo e vivendo em novidade de vida, permanecendo fiéis ao Senhor até o fim, sem nunca nos afastarmos dele. Esse é o fruto produzido da nossa eleição. Louvado seja o nome do Senhor. E na próxima falaremos da 3ª trombeta. Vamos orar? Aleluia. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, agradecemos por mais uma meditação, porque, ó Deus, isso é a nossa consolação, Senhor. Consolação diante dos problemas que enfrentamos neste século, problemas seja eles de guerras, problemas seja de eles ligados ao crime, problemas ligados, Senhor, ó Deus, à decadência das famílias, ó Pai, e também, ó Deus, pelas constantes epidemias e pandemias ocorridas em vários lugares. Nós sabemos que por mais que pandemias e epidemias venham, mesmo sobre o povo de Deus, a gente sabe de uma coisa, de que nós somos filhos de Deus e ainda que uma enfermidade dessas possa nos levar à morte física, nós sabemos que não teremos, Senhor, a morte eterna sobre nós. Pelo contrário, não teremos a morte eterna, mas teremos sim, ó Deus, o nosso passaporte, a nossa garantia de chegarmos a Jerusalém Celestial, de passarmos pelo céu e chegarmos a Jerusalém Celestial. Louvamos o Teu santo nome, Deus. Continua a nos guardar, nos livrar de todo mal e, principalmente, não nos deixar cair em tentação para que não venhamos a pecar contra Ti. Mas antes, louvemos o Teu santo nome. Nos fortalece a cada dia, nos revestindo do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, do calçado para a preparação para a pregação do Evangelho da paz, do escudo da fé e da espada do Espírito, que é a Tua palavra, para vencer, Senhor, as astutas ciladas do maligno. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal Pregador Fiel de Cristo, para a honra e glória de Deus. Desde já agradecemos. Deus vos abençoe. Nos acompanhe no Facebook,
e no Instagram. Deus abençoe.